Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais esse módulo, no curso técnico em administração pelo ETEC Brasil. Eu sou o professor Jorge Tamazato e vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática financeira. Antes, vamos a algumas orientações, ok? Vou conceituar matemática financeira, juros e tudo mais, essa questão de capital, montante, só que bem tranquilo, bem no nosso linguajar, para que possamos entender melhor. O material estará disponível, a apostila, Aconselho a dar uma olhada, quem sentir um pouco de dificuldade, para não termos tantos problemas, porque em alguns momentos vamos falar um pouco mais rápido, Quem sentir essa dificuldade, pegue a apostila, dê essa olhada detalhada. Os slides a mesma coisa, a gente vai passar um pouco mais rápido, Eu aconselho então que vocês deem uma olhada nos conceitos, quem não entendeu, às vezes da forma que eu falei, eu expliquei e tudo mais, ok? Outra coisa, é aula de matemática financeira, então haverá necessidade de nós termos uma calculadora. Não aconselho o uso de celular, nós estamos aqui, não acredito que tenha escola nenhuma que aceite você fazer uma prova, por exemplo, com o celular. Então, providencie uma calculadora simples, ok? Não terá grandes cálculos. Vamos fazer passo a passo para que possamos todos entender tranquilamente. Então vamos lá. Matemática financeira, nós temos o nosso conceito aqui e vamos definir então apenas como matemática financeira, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para que nós possamos resolver problemas de ordem financeira, coisa que nós lidamos no nosso dia a dia. Todos nós lidamos com dinheiro ou uma situação monetária e o dia inteiro, então, nós lidamos com isso. Tranquilo? Os conceitos fundamentais. Os conceitos fundamentais que nós vamos trabalhar em matemática financeira será porque teremos necessidade de conhecer os termos para usar as fórmulas. Ok? Como assim, professor? Juro. Nós temos que entender o que é o juro. O juro nada mais é do que o rendimento em cima de algo que nós já temos. Tranquilo? O que é importante para os juros, então? Deve ser eficientes de maneira a remunerar o quê? No mínimo, pelo menos, o risco envolvido na operação e a perda do poder de compra de inflação. Como assim, professor? Concorda comigo que se você não tem garantias, você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, o seu risco de não receber é muito maior se essa pessoa não tem as garantias? Então, o risco envolvido na operação, quanto maior a garantia, menos juros nós podemos cobrar. Perda do poder de compra. Você vai fazer um investimento hoje, você tem um certo capital, um certo dinheiro, que dá para comprar, por exemplo, uma cesta básica. Você faz um investimento, faz uma aplicação, que passado um ano, você não consegue mais comprar nem mesmo essa cesta básica. Então não foi um investimento, o seu capital foi o quê? O seu dinheiro foi desvalorizado. Tranquilo? Capital inicial. O capital é aquilo que eu falei, é o dinheiro que nós temos, é o início, O que é importante aqui? Denominações. Capital, principal, pode ser chamado também de principal, valor presente, valor inicial, valor aplicado ou depósito inicial. Então, capital, principal para alguns autores, vão utilizar para o nome de capital, e valor presente. Então, o valor presente porque é o dinheiro que eu tenho hoje. Se eu investir esse dinheiro, eu passei a ter o quê? Esse capital mais os juros, que é o meu rendimento. Tranquilo? Montante. Então, o que seria esse montante? Olha aqui, capital final, valor futuro, Valor de resgate. Importante isso aqui, capital mais juros. Olha aqui, montante é a soma do capital com os juros. Então, se eu apliquei um certo dinheiro, ao final eu vou receber um montante. E o que seria esse montante? O dinheiro que eu emprestei, mais os rendimentos que são meus juros. Os dois juntos, então, eu teria o meu montante. Vamos pôr um exemplo, dentro de uma situação aqui, Nós viajamos para a praia, qualquer lugar, de férias, e cheguei lá, eu precisei locar um carro, ok? Fiquei 15 dias com esse carro. Fui na empresa, me deram a chave com o carro, tudo bonitinho, e ao final dos 15 dias eu devolvi esse carro. Eu é só chegar lá e falar, tá aqui a chave, tchau. Não, pessoal?
eu vou ter que pagar o quê? O aluguel sobre esse carro. E com o dinheiro é a mesma coisa. Nós podemos alugar o dinheiro. Eu tenho um determinado dinheiro aqui, que é chamado capital, né, o valor presente, né, o valor de hoje, e vou o quê? Emprestar, vou alugar esse dinheiro. O que eu vou ter que receber em troca? Um rendimento, que no caso seria o quê? O aluguel. Ao final, você vai me devolver esse dinheiro que eu te emprestei, né? Como foi o carro que você devolveu, mais o quê? O valor do aluguel, combinado. Ok? Então, quando eu recebo o dinheiro que eu emprestei, mais esse rendimento, eu recebi o quê? O meu montante. Tranquilo? Taxa de juros. A taxa de juros é o coeficiente que determina o valor do juro. Então, o que fica para nós aqui? O que é importante nós sabermos aqui? Que nós vamos lidar com essa taxa de juros em percentual. Ah, eu vou emprestar, a taxa de juros é de 15%, 5%. Isso é a taxa de juros, é a percentagem que eu vou emprestar esse capital que eu tenho, ou que eu vou pegar emprestado. Tranquilo? Podem ser representadas equivalentemente de duas maneiras: taxa percentual e taxa unitária. Isso aqui é muito importante. Mas antes disso, olha só, juros e taxa de juros são coisas diferentes. Não confunda isso, tá? O que é juro? Juro é o valor absoluto da remuneração do capital. Taxa de juros é um índice, ou um valor relativo, tá? Que indica a remuneração a ser paga pelo uso do capital. Como assim, professor? Vamos supor, eu peguei R$1.000, né, e emprestei. Ao final de 30 dias, ao final de um mês, eu recebi então R$1.100. R$100 é o valor do meu juro. A taxa de juros foi de quantos? Bom, se você fizer o cálculo, se você pegar R$1.000 hoje e ter que daqui 30 dias pagar R$100 a mais, a sua taxa de juros foi de 10%. Você pagou 10% a mais para mim. Então, isso é a minha taxa de juros. Você pagou 10%. Que é um valor que relativo, é um índice de um valor relativo em cima do valor que você pegou emprestado. Se você pegasse emprestado R$500, mais 10%, você pagaria R$50 de juros a mais. Então, ficaria um valor absoluto, que é o valor do meu juros, de R$50, mais o valor que havia pego emprestado, né? 550. Tranquilo? Não confunda, hein? Taxa percentual, todos nós já lidamos, né, com percentagem. Ah, eu vou ter aumento no meu salário de 25%, né? Mas geralmente é a gasolina, vamos colocar aí. Ah, a gasolina aumentou em 10%, 8%. Nós lidamos diariamente com esse percentual, ok? Agora, muitas vezes nós não entendemos o que significa esse percentual. Vamos ver aqui, ó. Quando eu falo, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 1/2. Todos nós lemos isso. Se nós vamos fazer uma receita de bolo ou o que for, nós lidamos, né, com essa questão aqui, meio copo de leite, ou meio litro, ou meio quilo. Na porcentagem é a mesma coisa. O que significa meio quilo? Eu vou pegar 1 quilo, dividir em 2 e vou pegar apenas uma parte dele. Então isso aqui é uma razão, né? Percentagem é a mesma coisa. Se eu falar que eu peguei 25%, no caso, ó, para simplificar, né? O que é esse 25%? 25 sobre 100. Isso quer dizer o quê? Que se eu emprestei um dinheiro a 25%, a cada R$100 que eu emprestar, eu vou cobrar quantos reais? 25, em cima do total de 100. A cada R$100 eu vou cobrar R$25 a mais, ou a menos, se for um desconto ou uma situação assim. Tranquilo? Vamos voltar aqui, ó. Antes de voltarmos nos slides, já adiantando. Isso aqui, da forma que está, ele está como? Percentagem. Ele está em porcentagem. Está no percentual. Ok? Aqui também. Eu tenho uma razão aqui centesimal. Tá? Agora, a partir do momento em que eu faço essa divisão, 25 dividido por 100, todos nós vamos ter que estar com a calculadora aí já fazer. 25 dividido por 100, quantos que vai dar? 0,25. Aqui então, eu tenho o que? A minha taxa percentual. E aqui eu vou ter o que? A minha taxa
unitária. Como assim? Já dividida pelo 100. Então isso aqui eu tenho a taxa unitária. Professor, por que você está falando isso aí? Porque todos nós ouvimos direto falar sobre porcentagem, né? Esse símbolo nós trabalhamos diariamente. Agora, taxa unitária é utilizada e dificilmente nós falamos. Dentro das fórmulas será usada o quê? Apenas taxa unitária. Já estou adiantando agora, nós vamos trabalhar com fórmulas, né? E aí nós precisamos entender que dentro de uma fórmula eu não vou colocar 25%, eu vou colocar 0,25 e sei que é a mesma coisa. 25% é 25 sobre 100, dividido 0,25. Quando nós falamos assim, eu ganhei 100% de aumento. Poxa, se você ganhava 200, 100% de 200 vai dar quantos? É mais 200, né? Então você tem, quantos que você recebia? Você já recebia 100% do teu salário. Ah, meu salário era R$200, então você recebia 100% dele. Se você teve um aumento de mais 100%, você vai receber mais 200. Concorda comigo que 100 sobre 100 me dá 1? Com mais 1, então eu dobrei o meu salário. Porque 2 vezes então os 200, eu vou receber um total então de quantos? De 400. Coloquei 100% aqui dessa forma para facilitar esse entendimento. Se eu falar que eu recebia R$200, então eu recebo 100% todo mês. Eu recebo o meu salário inteiro, ó, um inteiro. Se eu pegar e falar então, não, o meu salário aumentou apenas em 25%. Então, ele aumentou em 25%. Isso quer dizer o quê? Que ele aumentou 0,25%. Quando eu peguei, eu falei que aqui 1 mais 1 aquela hora multiplicava pelo salário, daria os 400, agora não mais, porque 25% de 200 é quantos? Tá? Como que eu sei, professor? Pega 0,25, essa taxa unitária, e multiplica pelos 200. Multiplicando, você vai obter 50. Então o seu salário ficou de quantos? 250. Concorda comigo que quando você recebia o seu salário, você recebia 100% dele. Ele teve um aumento de 25%. Então olha só, quantos por cento você recebeu de salário agora? Bom, eu recebia 100%, aí aumentou em 25%, então eu passei a receber 125%. Né? 125%, 1,25. Se eu pegar esse valor e multiplicar pelo meu salário, eu vou obter então os 250, que é o aumento aí. Isso aqui eu estou falando rápido, mas aqueles que não entenderam vão ter que ir atrás, vão ter que buscar um pouco mais esse entendimento. Tranquilo? Vamos entrar já agora aqui, né, em uma outra situação. Taxa unitária, acabamos de falar. Tá aqui, ó, 20% ao ano. 20 sobre 100, 0,2 ao ano. 6% ao semestre, 6 sobre 100, né, dividido pelo 100, deu 0,06 ao semestre. Notem que aqui eu tenho o símbolo de porcentagem, tem um percentual aqui. Aqui eu já não tenho, porque ele está na forma unitária. O que quer dizer esse porcento aqui, esse símbolo aqui, como nós comentamos? É que é 20 sobre 100, 20 por 100, 20%. Que dividido 0,2, ele some. Se quisermos voltar da taxa da forma unitária para a forma percentual, se para ir nós dividimos, para voltar multiplicamos pelo 100. 0,2 vezes 100 transforma novamente em 20%. Temos aqui a nossa representação gráfica então, né? Eu falei que nós temos o capital inicial, que é esse dinheiro que nós temos no início. Passado esses períodos, tranquilo? Vamos ter o quê? O nosso montante. O que é o nosso montante? O capital mais os juros. Nós pulamos aqui, falando um pouco mais rápido aqui, a questão do períodos é representado por N, né? Aqui no nosso caso aqui está por N. Mas nós vamos falar, nesse primeiro momento, vamos trabalhar com ele como T. Esse período, tá? Ele vai ser como? Ele pode ser meses, anos, dias, bimestres, semestres e tudo mais.
A taxa de juros também é ligada ao período. Eu posso dizer que a taxa é de 10% ao bimestre, ok? Então, a taxa de juros também é ligada a um período. Vamos começar aqui com os critérios de capitalização dos juros. Simplificando aqui, já diretamente, eu vou trabalhar com juros simples ou composto. Primeiramente, nós vamos falar sobre juros simples. Ok? Suponha um indivíduo que deposita R$1.000 em um banco que lhe promete juros simples de 10% ao ano. Qual será seu saldo ao final de 4 anos? Como é juros simples, tá? Como que nós vamos fazer? Ele vai então, no regime de capitalização simples, os juros apenas incidem sobre o capital inicial da operação, não se registrando juros sobre o saldo dos juros acumulados. Acumulado é nos juros compostos. Aqui sempre vai ser sobre o capital inicial. Passado 4 anos, o capital investido foi de 1.000. Se é 10% ao ano, né? Vamos utilizar a formulazinha aqui, ó. Eu tenho o cálculo dos juros, onde J é igual ao capital, que é o C, multiplicado pelo I, multiplicado pelo T. J, valor dos juros. O I, a taxa de juros unitária, quer dizer, essa taxa tem que ser dividida por 100, eu não posso... Ah, é 10%? Na hora de jogar na fórmula eu não posso pôr 10, eu tenho que pegar os 10, dividir por 100 e colocar então lá o que? 0,1. E T será o nosso prazo, ok? Cálculo do montante. Como eu havia dito quando eu defini montante, montante é igual ao capital mais os juros, ou diretamente aqui eu já tenho o montante. Montante é igual ao capital que multiplica o 1 mais o I multiplicado pelo período, que no caso aqui é o nosso T. Aqui novamente as nomenclaturas para não nos perdermos. E vamos a um exemplo aqui. Uma pessoa aplica R$6.000 a taxa de 3,5% ao mês durante 9 meses. Determinar o valor acumulado ao final deste período. Olha só, a minha taxa está o quê? Ao mês. O meu período também está ao mês. Então eles estão harmoniosos aí, né? No período mês, mês. Professor, e se ali o período fosse um ano? Um ano, a taxa está ao mês. Eu teria que pegar esse período aqui, um ano, e transformar em quê? Em meses. Tranquilo? Então ficaria o quê? Se fosse um ano, 12 meses. Vamos à solução aqui, ó. O capital. O mais importante quando nós pegarmos qualquer problema é extrair as informações que eles nos deu. Tranquilo? Uma pessoa aplica 6.000. É o dinheiro que ela tem hoje, é o que ela está aplicando. Então esse é o capital que ela tem. A taxa de 3,5% ao mês, né? Olha só, 3,5% ao mês. Na taxa unitária, eu vou pegar 3,5 na calculadora lá, dividir por 100, eu vou ter quantos? 0,035 ao mês. Notem que aqui sumiu o símbolo de percentual, né? Aqui ele ainda tinha, dividir por 100, sumiu. Jogando na fórmula então. E o período? T igual a 9 meses. O que ele quer saber aqui? Ele quer que eu determine o valor acumulado. O valor acumulado não é o todo? É o que ele investiu mais do que ele ganhou? Então ele quer que eu calcule o valor do montante. Nossa fórmula nós já vimos lá. Capital que multiplica o 1 mais o I que está multiplicando o período T. Ele quer saber o que? O valor final ou o nosso montante, que é a mesma coisa. Como que fica? Montante, só substituir o valor da fórmula lá. Capital, 6.000, que está multiplicando quem? Dentro do parênteses aqui. O 1 mais a minha taxa. Notem que ela está na forma unitária. Eu não peguei o 3,5%. Ok? Eu joguei, dividi por 100 para poder pôr aqui na minha fórmula. Multiplicado pelo período, que é o que? Meses. Novamente lembrando, meses ao mês. Então, eu não tenho que fazer alteração nenhuma aqui. Fazendo na calculadora, né? 0,035 vezes 9 deu 0,315. Somado com 1,315. Tomem bastante cuidado. Aqui, ó, eu tenho uma adição e aqui eu tenho uma multiplicação. Elementar, né?
O que eu devo fazer primeiro? Primeiro eu multiplico, para depois eu poder somar. Tranquilo? Peguei esse resultado e vou multiplicar então agora pelo capital. Quantos que eu vou obter? 7.890. Tranquilo? Toda operação envolve dois prazos. O prazo que se refere à taxa de juros e o prazo de capitalização, a ocorrência dos juros. Ó, é o que eu havia dito lá dos meses, tá? Mês, ok. No regime de juros simples, diante de sua própria natureza linear, né, essa transformação é processada, como que eu posso dizer aqui? Né, que ela é linear. Então assim, se ela é 5% ao mês, em um bimestre será 10%. Se for ao ano, 5% em cada mês, em um ano que são 12 meses, vai me dar 60. E assim por diante. Bem simples. Olha aqui, ó. Calcular a taxa anual proporcional a 6% ao mês. 6% ao mês. Ele quer a taxa o quê? Anual. Então, se ele quer em anos, um ano tem quantos meses? 12. Se é 6% a cada mês, então 6 vezes 12, eu vou ter 72% ao ano. 10% ao bimestre. Bimestre são quantos meses? Ou desculpa, um ano tem quantos bimestres? Aí o aluno fala assim, um ano tem 4 bimestres, porque está acostumado lá na escola, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Não, um ano não tem 4 bimestres. Um ano tem 6 bimestres, não é isso? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então eu tenho 6 bimestres. Se é 10%, né, vezes 6, 60% ao ano. Ok? Mais um aqui, ó. Calcular a taxa de juros semestral proporcional. 60% ao ano. 60% ao ano. Se é 60% ao ano e ele quer o quê? A taxa de juros semestral, olha só. Ele pegou 60% e dividiu por 12. Por quê? Porque daí eu tenho a taxa, né, mensal. 60 dividido por 12, eu vou ter 5. Então, a cada mês são 5%. Só que ele quer o quê? Semestral. Então, se é 5 a cada mês, um semestre são 6 meses. Então, multiplicou por 6, 30% ao semestre. 9% ao trimestre. Ele quer que eu faça o quê? Semestral. Mesma coisa. 9% ao trimestre, ele foi atrás da taxa mensal. 9 dividido por 3, ele fica com 3% a cada mês. Só que ele quer semestral. Então eu pego esses 3% a cada mês, multiplico por quantos? Por 6, porque ele quer por semestre. 3 vezes 6, 18% ao semestre. Isto aqui é importante. Por exemplo, né, quando nós vamos trabalhar com essa situação aqui mesmo. Uma instituição financeira oferece a seus clientes uma taxa de rentabilidade de 1,8% ao mês, a juros simples. Determinar o valor do rendimento de uma aplicação de R$45 mil efetuada nessa instituição por um prazo de 20 dias. Notem que a taxa ele me deu ao mês, só que o período ele me deu em dias. Então, como que vai ficar a nossa solução aí, ó? Capital, extraindo já as informações, 45 mil, período 20 dias, 1,8, olha só, aquilo que nós havíamos feito anteriormente, essas taxas proporcionais, 1,8% dividido por 30. Professor, por que dividiu por 30 aqui? Não entendi. Essa taxa aqui ela não está ao mês, um mês para nós vai ter sempre 30 dias, ok? Padrão. Ah, professor, mas... Não, vamos colocar 30 dias. 1,8 dividido por 30... fica então uma taxa de 0,06% ao dia. Professor, mas já não dividiu, não tinha que sumir esse percentual aí? Não, esse percentual aqui é quando eu divido por 100, ele não sumiu ainda. 1,8 dividido pelos 30 dias fica 0,06% ao dia. Dividido por 100, aí sim, ó, 0,0006 ao dia. Ok? Agora sim, eu tenho a taxa diária, tenho o período coincidindo, ó, 0,0006 ao dia em 20 dias. Antes eu tinha 1,8% o quê? Ao mês, aí não combina, não vai dar certo. Né? O que ele quer que eu calcule aqui? Ele quer que eu calcule o valor do rendimento, né? Ele quer que eu calcule o valor dos juros. Como nós vimos anteriormente,
juros é igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica o período. Então, 45 mil vezes 0,006 vezes os 20. Ó, capital que multiplica a taxa na sua forma unitária multiplicada pelo período, que condiz, aqui está diária em 20 dias. Então, o rendimento foi de quantos? R$540. Professor, se eu quisesse saber o montante é igual ao capital mais os juros. Não foi isso que nós vimos? Então, 45 mil com mais os 540, 45.540 ao final dessa aplicação em 20 dias. Novamente, mais um exercício aqui. Determinar o montante correspondente a uma aplicação de R$6.500 por 25 dias, com taxa de juros simples de 8,7% ao mês. Vamos fazer aqui na lousa, aqui, essa aí por partes, para ficar fácil para nós. A fórmula, ele quer no caso o montante é igual ao capital, que multiplica o 1 mais o I vezes o T, ok? O que ele deu? Ele deu o valor do meu capital, desculpa, o montante é o que ele está perguntando. Qual que é o valor do capital? O capital é de R$6.500. Durante quanto tempo? Né? Qual o período que ele quer? 25 dias. 25 dias. E a taxa de juros? A taxa de juros, ó, 8,7% o quê? Ao mês. Ah, professor, então aqui deu problema, né? Não coincidiu ali, não deu certo. Aqui o período está em dias e a taxa está ao mês. O que eu vou fazer? Simples, como o exercício anterior. 8,7 ao mês. Eu quero essa taxa o quê? Em dias. Então eu pego lá, vamos pegar a nossa calculadorinha lá, 8,7 dividido por 30. Vou obter então o quê? Ó, igual, porque é igual, a mesma coisa. 0,29% ao dia. Então, como que eu achei esse valor aqui? Eu dividi por 30 para obter ela ao dia. Ah, ela já está na sua forma unitária? Não, né? Para estar na sua forma unitária, eu tenho que pegar esse valor e dividir pelo 100, porque ela é 0,29 sobre 100, que é por cento. Dividido fica quanto? 0,0029 ao dia. Ó, sumi com o símbolo de porcentagem aqui, porque eu obtive ela na sua forma unitária. Tranquilo? Agora eu tenho todos os dados, ó. Eu tenho o capital, eu tenho o período que já está aqui em dias, e a taxa que foi me dada em meses, eu já transformei ela em dia, somente jogarmos na nossa fórmula e resolver. Então vamos lá. Todo mundo com a calculadora aí na mão aí, se possível, né? O 1 mais o I, a minha taxa aqui, ó, 0,0029, que multiplica quem? O nosso período, que é quantos? 25. Como que fica? Professor, eu posso, vamos colocar aqui, ó, já os 6.500 para ficar mais fácil. Professor, eu posso somar esse 1 com esse 0,029 aqui, com esse valor aqui? Não, né? Por quê? Volto a dizer, primeiro eu multiplico. Isso é básico em matemática, tá? Multiplicação primeiro para depois eu poder somar. Então o que eu vou fazer aqui? 6.500, vou multiplicar quem? O 1, vou somar esse 1 com o resultado desta multiplicação. Então vamos fazer na nossa calculadora lá. Quanto que vai dar? 0,0725. Somado com 1. Então, montante 6.500. Somado com 1,0725. Agora sim, resolvi o que estava dentro do parênteses. Agora eu posso multiplicar por esse valor que está aqui fora. Resolvi tudo lá dentro. Agora eu multiplico. Quanto que dá o montante? Então, esse valor somado com 1. Vamos lá. Vezes 6.500. R$6.971,25. Ok? Passo a passo, bem comentado. Professor, como que você vai cobrar na prova?
da forma que eu estou trabalhando, o que eu trabalhar será cobrado. Então não precisamos nos preocupar. Tranquilo? Vamos falar agora sobre juros compostos. Regime de capitalização composta, né? Todo mundo já ouviu falar disso aí. Banco nenhum trabalha com juros simples, né? Vai trabalhar sempre o quê? É aquele bolo de neve, porque os juros vai ser sobre juros e vai formando aquela bola de neve. Tranquilo? Aqui tem algum exemplo, depois com calma dê uma olhada nesses slides, ok? A gente vai trabalhar já, não vou deduzir fórmula, a gente não está trabalhando isso aí, já direcionado, só está dando as fórmulas, os probleminhas, só tomar cuidado com os detalhes para podermos trabalhar dentro dessas fórmulas, ok? Capitalização composta, depois de uma linha com mais calma. Mas vamos lá, o que nos interessa? Resolver os problemas e a fórmula está aqui. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N, ou valor futuro é igual ao valor presente que multiplica o 1 mais a taxa, tudo isso elevado a N. Professor, isso aqui complicou, né? A fórmula mais complicada é esta. Não vai ter problema, nós vamos trabalhar com a tábua financeira. Esses valores aqui já vai ser dado, né? Eu vou dar as informações, a gente já vai extrair, só vai multiplicar pelo capital para podermos encontrar esse montante. Bem tranquilo. Como assim? Vamos a um exemplo aqui, ó. Determinar o valor acumulado em 24 meses a uma taxa de 1% ao mês a partir de um principal de 2.000. Olha só, ele chamou o capital aqui de principal. Como eu disse, alguns autores vão utilizar outros termos e nós temos que ter esse entendimento. O que ele quer saber aqui? O valor acumulado, então ele quer saber o montante. Durante quanto tempo ficou aplicado? 24 meses. A taxa de quê? 1% ao mês. Coincidiu o período? Sim, 24 meses, 1% ao mês. Então o valor do capital de 2.000. Como que vai ficar aqui para nós podermos resolver? Agora já mudou a fórmula, nós não estamos mais em juros simples, nós estamos em juros compostos, né? Então, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Notem que aqui eu estou chamando período de N. Para quando falar N a gente já não ter tanto problema de é juros simples ou composto. Isso aí é mais para nós aqui. Viu lá elevado a N? Isso aqui é juros composto. Quando é T, a gente está trabalhando com juros simples. Pelo menos para nós, para a gente poder, né, para nós podermos trabalhar de uma forma mais separada, de juros simples para composto. Então ele quer saber o valor do montante novamente, ó, ele quer saber o valor do montante, que é esse valor acumulado. O período é de quantos? 24 meses. Esse capital ficou aplicado 24 meses. A taxa é de 1% ao mês. Ó, está em harmonia, meses e meses. Já chegou, extraiu isso, faz a divisão. 1 dividido por 100, 0,01 ao mês. Ok? No nosso caso aqui, como a gente não vai trabalhar com essa fórmula de fazer na calculadora, a gente vai usar a tábua lá, não haverá tanta necessidade, mas é importante vocês entenderem isso aqui. Tranquilo? O que mais que ele deu de informação lá? Precisa de mais alguma coisa aqui? A taxa e o capital, né? Qual que é o capital? Qual que é o valor do capital que ele havia nos fornecido lá? R$2.000. Então, olha como é que é mais simples ainda os juros compostos do que os juros simples. Porque a tábua financeira, que é uma tabelinha, vai facilitar muito a nossa vida. Olha só, o capital de 2.000, isto aqui, ó, isto aqui será fornecido para você um valor já. Vamos lá, ó, vamos acompanhar aqui. Basta aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. Mas olha só, conforme a tábua financeira, o 1 mais I elevado a N, já deu aqui, ó, 1,26973. Então nós não vamos ter problema. Professor, de onde você tirou esse valor aí? Em anexo, tá? Vai estar no material de vocês essa tábua financeira. Seria interessante quem puder imprimir, ter ali para poder, né, consultar na hora de fazer a prova, fazer as atividades, ok? Esse valor aqui vai ser dado
já diretamente lá, esse de 1, tal, só multiplicar pelos 2.000. Então, eu teria um montante de R$ 2.539,46. Olha só, um investidor aplicou 14.000 a juros compostos de 2% ao mês. Sendo assim, quantos reais terá? Quer dizer, quanto que ele vai ter lá no final lá, né? Após 8 meses de aplicação. Então ele quer saber novamente o quê? O montante. Ele não perguntou quanto você rendeu. Ele quer saber o montante. Quanto que ele vai ter no final dos 8 meses lá. Notem aqui essa tabelinha que eu havia falado para vocês, essa tábua financeira. Ele pediu em quantos? 2%, né? Tá aqui, ó, 2%. Em quanto tempo? Em 8 meses. Professor, mas se fosse 2% ao bimestre, o período ele teria dado em bimestre também, seria 2% ao bimestre, durante 8 bimestres, e assim por diante. Então, 2%, está aqui, 8, o N aqui, ó, meu período, 8, então ele vai gerar o que aqui, ó, 2% em 8, 1,17166. Como nós vimos aqui, ó, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Montante, qual que era o valor do meu capital? R$14.000, que multiplica 1 mais I elevado a N. Tudo isso aqui eu só tirei a informação. O I era de 2% ao mês e o N era de 8 meses. Então, taxa de 2% durante 8 meses, 2%, 8 meses. Só vou tirar o valor aqui, ó. Então, esses 14.000 será multiplicado por quantos? 1,17166. Como que vai ficar? Após 8 meses, ele terá então, se eu pegar esses 14.000 e multiplicar por esse valor que nós encontramos na tábua financeira, ele terá então, ao final desses 8 meses, R$ 16.403,20. Tranquilo, pessoal? Então, o resultado está aí, fizemos, eu acho que o juros compostos ficou até mais simples. A gente vai parar agora para uma aguinha, né? Foi um pouco puxada essa aula e daqui a pouquinho a gente volta. Valeu?